A eletroforese em gel é uma técnica fundamental nos laboratórios de genética, biotecnologia e medicina fluorescência. Mas você sabe como ela funciona, como surgiu e quem a utiliza? Nesse vídeo vamos te mostrar tudo o que você precisa saber sobre essa técnica. A eletroforese surge em 1909 quando um cientista, Michaelis, percebe que moléculas como as proteínas, quando estão em um campo elétrico, se movem. Eletroforese é o nome que ele utilizou para descrever esse movimento. Com o passar do tempo, a eletroforese evoluiu bastante e hoje a utilizamos para separar fragmentos de DNA. Isso só é possível porque o DNA tem uma carga negativa. Então, quando o colocamos em gel com corrente elétrica, ele começa a se mover. Os pedaços menores de DNA se movem mais rápido que os maiores. É assim que é possível separar e analisar os fragmentos. E tudo isso só foi possível porque lá em 1953, Watson, Crick com Rosalind Franklin descobriram como funciona a estrutura do DNA, aquela dupla hélice. Se a descoberta a gente nem entenderia direito o que está analisando, ou nem cogitaríamos analisar. Então, conseguimos dizer que a eletroforese e a descoberta da estrutura do DNA caminham juntas e tornaram a ciência o que é hoje. Eletroforese em gel. Como funciona e para que serve? A eletroforese em gel é uma técnica usada para separar fragmentos de DNA com base em seu tamanho, por meio de aplicação de corrente elétrica em um gel poroso, geralmente de agarose. Possui 4 etapas. A primeira é a preparação do gel. O gel é preparado com agarose e tampão, despejado em um molde com um pente que forma pequenos poços. Ao esfriar, o gel solidifica e cria uma malha porosa. A segunda etapa é a aplicação das amostras. As amostras de DNA são misturadas em um tampão de carga, que ajuda na visualização, que é na quarta etapa, e colocadas nos poços de gel, também adicionada a uma régua molecular, chamada ladder, com fragmentos de tamanho conhecido para comparação. A terceira é a corrida eletroforética. Ao aplicar corrente elétrica, os fragmentos de DNA têm carga negativa, migram em direção ao polo positivo. Fragmentos menores passam com mais facilidade pelos poros do gel, movendo-se mais rápido que os maiores. A quarta etapa é a visualização. Após a corrida, o gel é exposto à luz UV ou outro sistema de fluorescência. Corantes como brometo de etídio tornam as bandas de DNA visíveis, indicando o tamanho dos fragmentos. E tendo essa ideia, a eletroforese em gel começou a ser utilizada em cenas de crime para a análise de DNA e a identificação de indivíduos, especialmente para comparar o DNA de um suspeito com o DNA encontrado no local do crime. A técnica é crucial na genética forense, pois permite a separação de fragmentos de DNA e a criação de um perfil genético único, que pode ser usado para identificar vítimas ou suspeito. Essa técnica também sendo estendida para outras áreas e funções, como o teste de paternidade, detecção de doenças genéticas como a anemia falciforme, que é uma doença hereditária caracterizada por glóbulos vermelhos com forma de foice, que podem causar anemia e até mesmo crises de dor. E voltando ao início de tudo, a pesquisa genética, onde a eletroforese permite a separação e a análise de fragmentos de DNA, RNA e proteínas com base em seu tamanho e carga elétrica, assim permitindo que todas essas identificações sejam feitas. Essa técnica é dominada por profissionais como biólogos moleculares, que têm a função de estudar a estrutura e função das moléculas biológicas, como DNA, RNA e proteínas. Desenvolver e aplicar técnicas de biologia molecular para entender processos biológicos e analisar e interpretar dados experimentais para entender a função dos genes e proteínas. Geneticistas que estudam a hereditariedade e a variação genética em organismos. Analisam e interpretam dados genéticos para entender a causa de doenças genéticas e desenvolvem e aplicam técnicas de genética para diagnóstico e tratamento de doenças genéticas. Biomédicos que desenvolvem e aplicam conhecimentos de biologia e medicina para melhorar a saúde humana, realizam pesquisas e desenvolvem novas tecnologias para diagnóstico e tratamento de doenças e trabalham em equipe com profissionais de saúde para desenvolver soluções inovadoras. E farmacêuticos que orientam pacientes sobre o uso correto de medicamentos. E com o avanço da biotecnologia, há oportunidades em laboratórios clínicos, indústrias, farmacêuticas, universidades e centros forenses.